Estudando as patologias neurológicas, vai ficando cada vez mais evidente com as pesquisas atuais a importância do chamado eixo intestino-cérebro. O intestino já é considerado o segundo cérebro. Isso porque as pesquisas mostram que sem um intestino saudável, sem um microbioma saudável, sem uma flora intestinal saudável, não é possível ter uma saúde cerebral adequada. Então, a gente está conhecendo cada vez mais sobre a importância do bom equilíbrio da microbiota intestinal, dos micro-organismos do intestino, para que haja uma boa saúde cerebral. Então, a disbiose, que é a perda do equilíbrio dessa microbiota intestinal, desses micro-organismos do intestino, ela está relacionada a muitas doenças cerebrais. E isso acontece porque nessa chamada disbiose, que é o desequilíbrio dos micro-organismos intestinais, ocorrerá um aumento da permeabilidade intestinal. Isso faz com que haja uma absorção de muitas substâncias que são maléficas para o organismo, ativando o nosso sistema imunológico de forma contínua e produzindo uma inflamação crônica, que a princípio pode não dar nenhum tipo de sintoma, mas essa inflamação crônica subclínica está por trás de muitas doenças, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, doenças autoimunes. A depressão, por exemplo, hoje é sabido que ela tem como causa a inflamação crônica subclínica. Antigamente nós imaginávamos que a depressão era exclusivamente um distúrbio monoaminérgico, falta de neurotransmissores. Mas hoje a gente sabe que não é só isso, e que talvez mais importante que a falta dos neurotransmissores seja o processo inflamatório, e que acontece principalmente em decorrência da disbiose. E nós poderíamos falar de várias outras doenças. A doença de Alzheimer, por exemplo, tem um fundo inflamatório muito importante. A inflamação está sendo cada vez mais considerada como um dos principais fatores fisiopatológicos da doença de Alzheimer. Então, manter um bom equilíbrio intestinal é fundamental. E nós sabemos exatamente que alguns alimentos são prebióticos e eles estimulam a produção das boas bactérias intestinais. Bactérias que melhoram a permeabilidade intestinal, que estão associadas, inclusive, à síntese de neurotransmissores, que facilitam a absorção de micronutrientes importantes, como algumas vitaminas e alguns minerais. E a gente precisa alimentar essas bactérias, que são as bacteroidetes. E isso é feito pela ingestão dos alimentos certos. As bacteroidetes são alimentadas por vegetais, as verduras, os legumes, as frutas. O alho poró, a cebola, a banana e o alho são alimentos importantíssimos para que a gente estimule o crescimento das boas bactérias. Tomar bastante água, se hidratar ao longo do dia é importante também para a melhora do microbioma intestinal. E existem aqueles fatores que aumentam as bactérias ruins, as firmicutes. Essas bactérias são justamente aquelas que aumentam a permeabilidade intestinal, fazendo com que haja absorção de substâncias ruins, como lipopolissacárides, por exemplo,
que vão manter uma inflamação crônica, subclínica, que com o tempo vai produzir doenças. E quando nós comemos errado, nós vamos estimular o crescimento dessas firmicutes. Mas não só isso. O estresse emocional, sono inadequado, falta de exercício físico, tudo isso produz a desbiose, facilita o crescimento das bactérias ruins. E alguns alimentos são grandes vilões, proporcionando a desbiose, como o açúcar, como a farinha branca, os ultraprocessados. Esse conhecimento ele é muito importante porque é algo que nós podemos voluntariamente controlar. Então, precisamos, com certeza, prezar pela saúde do nosso microbioma, pela saúde da nossa flora intestinal. Isso está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde. Obrigado.